Santa Catarina produz 6,5 milhões de toneladas de grãos por safra. O problema é que os produtores tinham dificuldade na hora de encontrar armazenamento adequado para a colheita, por isso a comercialização era dificultada. Para resolver este entrave, o presidente da Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina solicitou linhas de crédito específicas para a construção de armazéns, aviários e irrigação. Vamos então falar ao vivo com ele, o presidente da OSESC, Luiz Vicente Suzin. Bom dia, Luiz. Seja bem-vindo aqui ao nosso Bem da Terra. Bom dia. É um prazer bastante grande estar falando com vocês aí. A gente que agradece, Luiz. Luiz, como foi essa reunião, esse encontro, com a Caixa, enfim, que a gente pode entender que houve de avanços até então? Nós tivemos no dia 3 do mês passado a visita aqui do presidente da Caixa Econômica, Pedro Guimarães. Na ocasião, ele veio inaugurar a primeira agência do agro a nível de Brasil, foi inaugurada aqui na nossa cidade de Videira. Videira fica situada aqui no Vale do Rio do Peixe, no meio oeste catarinense. E depois da inauguração, ele quis visitar armazéns e possíveis também, que nós temos na unidade da Cooperville. Tinha um armazém de cereais e também uma pocilga em construção. E nessa ocasião, aproveitando essa oportunidade da visita do nosso presidente da Caixa Econômica, a Santa Catarina tem um déficit muito grande de armazéns. E então nós solicitamos para ele que realmente, porque nós consumimos só de milho quase 7 milhões de toneladas. Santa Catarina produz em torno de umas 3.500 toneladas. E nós precisamos importar esse milho ou do Paraguai ou de outros estados. E para isso nós precisamos de armazéns. As cooperativas têm necessidade realmente de novos armazéns. Mas para isso tem que ser um prazo de no mínimo 15 anos. Isso foi a nossa solicitação junto ao nosso presidente da Caixa. E com juro que fosse favorável, porque o armazém ele dá bastante despesa e não tem tanta lucratividade para as cooperativas. E também, como nós estamos sempre em expansão, a gente solicitou também recurso para a construção de aviários, pocilgas e irrigação também. Nós temos aqui na nossa região, ou Santa Catarina, precisamos bastante irrigação. Tanto para a cultura como de alho ou cebola, a própria fruticultura também para controle, a geada, é muito importante a irrigação. E também cotejamento, lá no Forte do Verão a gente usa a irrigação para a fruticultura. Cada ano que passa a gente sempre está tendo uma estiagem. Ele ficou bem solidário e realmente está andando, está fluindo. Eu acho que essa iniciativa da Caixa Econômica de partir para favorecer o agro, abrir essas agências só para atender o agro, isso é muito importante, é uma valorização realmente para o nosso pequeno produtor rural, que nós temos aqui em Santa Catarina, predomina a pequena propriedade. Então, acho que isso foi muito valiosa, a visita dele aqui na nossa região, aqui em Santa Catarina. A nível desse montante, já que, Luiz, você comentou que seria aí para um prazo mais esticado, mais longo, um investimento mais a longo prazo, mas sabendo dessa necessidade imediata aí, por conta desse avanço da produção brasileira de grãos, Até a gente falou em 333 milhões aí de toneladas daqui a 10 anos, divulgado o relatório recente pelo MAPA junto à Embrapa e à Universidade de Brasília. Ou seja, a gente tem essa alavanca bem importante, para a situação do grãos e, claro, em especial para vocês aí em Santa Catarina, avicultura e suinocultura também, Então, já há, sim, mais ou menos um desenho do quanto seria o valor desse montante, o quanto seria essa necessidade, num desenho aí, num ciclo curto, médio e longo prazos? Nós estamos fazendo um levantamento junto à organização das cooperativas, que é o SESC, junto às nossas cooperativas filiadas que pertencem ao agro no estado de Santa Catarina, realmente a necessidade do montante que nós estamos precisando para Santa Catarina em armazéns.
tudo que nós precisamos, já que nós falamos que nós importamos milho de outros estados, o que nós precisamos é ter armazém aqui em Santa Catarina para, na época da safra, nós segurar esse milho aqui no estado. Às vezes acaba exportando milho por falta de armazéns e depois nós temos que importar para Santa Catarina. Isso tem um custo muito alto para nosso produtor de suínos, o produtor de aves e também a produção de leite, que Santa Catarina hoje, apesar de nós ser um estado pequeno, nós somos o quarto produtor de leite a nível nacional. Então, tudo isso demanda também produção de milho. Nós estamos incentivando agora, no cultivo de inverno, algumas culturas como trigo, cevada, triticale, para fazer complemento de rações. Isso também ajudaria um pouco. Mas, como o trigo também para farinha, ele está tendo um preço razoável e convidativo ao nosso produtor, então o produtor está partindo mais para cultivo do trigo para farinha. Então tudo isso vem dificultar um pouquinho, mas o trabalho está sendo feito junto à nossa EPAGRE em Santa Catarina, junto às cooperativas, Secretaria da Agricultura do Estado de Santa Catarina. O apoio desse plantio, nós temos até o incentivo de R$200 por hectare da Secretaria da Agricultura do Governo do Estado para esse produtor que plante esse cultivo de inverno para complemento de rações. Isso é muito interessante, né? A gente vem pontuando, falamos há pouco aqui com a gerência da Conab em São Paulo, sobre essa expansão, por exemplo, do trigo, né, no sul do país, ou seja, aí desses estudos, né, que vem permeando e norteando a cultura, aí mostrando com toda essa eficiência também como ela pode ser aí uma viabilidade para a questão do milho, né, que segue aí com valores muito expressivos, bastante altos e comprometendo aí algumas cadeias, no caso principalmente aí de proteína animal. Agora, o que a gente tem de desenho, né? O que esperar em relação a esse negócio? Esse montante deve ter uma sinalização de sair ainda nesse segundo semestre, Luiz? Sim, nós estamos com uma expectativa, assim, boa, realmente. Só que nos preocupa essa questão do plantio, esse trigo que se for plantado para cultivo para fazer complemento de ração, o próprio trigo para farinha também. Isso nos preocupa bastante também, porque Santa Catarina não tem muitas áreas. E na resteva, que a gente fala isso, né, na resteva do trigo, sempre é plantado soja. Dificilmente se planta milho. Então, quanto mais trigo plantar em Santa Catarina, no caso se for trigo para farinha, nós vamos ter mais falta de milho em Santa Catarina. Apesar que o nosso produtor agora de toda a nossa está usando uma tecnologia bastante alta, a produtividade, seu tempo colaborariamente por hectare está sendo bastante grande e isso faz a diferença. O nosso produtor, realmente, o preço está sendo convidativo, subiu um pouco os fertilizantes, tudo bem, o custo de plantio também ele vai ser um pouco mais elevado, mas eu acredito que o preço do produto final vai ser compensador. E a tecnologia vai fazer a diferença, o aumento da produtividade nas mesmas áreas. Isso é muito importante para que a gente possa ter mais produção em Santa Catarina. O incentivo está sendo bastante grande, nós temos incentivo também do governo do estado, o programa Terra Boa, de distribuição de semente para os produtores, também calcário para a recuperação do solo, isso é muito importante e tudo isso ajuda a aumentar a produtividade. Perfeito, então. Muitíssimo obrigada, Luiz, por sua entrevista aqui com a gente. A gente volta a se falar em outras oportunidades. Um ótimo dia, viu? Obrigado e para vocês também. Obrigado pela oportunidade.